Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e que é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br. Eu agradeço a todos vocês que estão mandando seus e-mails, estou respondendo na medida do possível, tenho respondido todos os dias. Se eu não respondi o seu, ainda aguarde que com certeza estarei entre hoje e amanhã, essa semana estarei respondendo, porque eu estou inclusive dando uma acelerada nisso, é que as pessoas perguntam, querem saber e às vezes demanda um pouco de tempo. No Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, lá você tem, no Facebook/Do Jeito do Jonas, tem esse programa e tem lá uma série de outros programas, mais de 250 programas lá para você assistir. Estamos no YouTube, estamos no site www.guarutv.com.br e também no site www.tvguarujá.com.br. Estamos no canal 7 do Sistema Itapema, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos no canal 11 da NET, na TV Guarujá, ok? Dito tudo isso, mais uma vez eu tenho a honra e o prazer de receber aqui esta sumidade do esporte, meu amigo, a quem eu agradeço muito por estar aqui, Guilherme Novaes. Que honra! Obrigado, seu Jonas. Boa noite para vocês, amigos do Jeito do Jonas. É um prazer estar aqui sempre falando de futebol, de esporte em geral com vocês. Estamos aqui de volta uma semana depois da nossa última visita e com 10 gols nas costas. Mas agora, nós abrimos o programa segunda-feira passada com a seguinte pergunta que eu lhe fiz: que time é esse? Quer dizer, na segunda-feira, véspera do desastre, de terça, aqui nós abrimos o programa, nessa primeira fala, que time é esse? Porque o time realmente não andava. E eu deixei gravado na terça-feira de manhã aqui para o Jornal da Noite, porque o Brasil perdeu da Alemanha. Gravei antes, gravei de manhã para passar a noite, porque era uma tragédia anunciada. É óbvio que ninguém esperava que nós fôssemos perder de 7, mas pelo que nós jogamos no começo, empatar com o México, empatar com o Chile, passar pela Colômbia, passar pela Croácia do jeito que passou, com 2 erros de arbitragem criminosos, aquele pênalti que não foi pênalti e o terceiro gol do Brasil, uma falta nítida no jogador croata, que o Oscar vai lá e faz o gol enquanto eles estão brigando pela falta e foi um carrinho por trás e maldoso do Gustavo. Então, o Brasil praticamente ganhou de Camarões. E é a única seleção que tomou um gol de Camarões. Camarões só fez um gol na Copa. Conseguiu tomar. Só um gol na Copa, contra o Brasil. Quer dizer, quem toma um gol de Camarões, toma 7 da Alemanha. Me ajuda aí. Realmente é muito complicado. A gente podia analisar aqui durante vários e vários programas aqui, que a gente não ia achar uma solução. Como é que uma seleção, não só pelos valores de salários, mas principalmente porque jogam, a grande maioria joga nos grandes centros da Europa, já estão rodados, quer dizer, são pessoas que já estavam até a base da seleção da Copa das Confederações, que ganhou da Espanha de 3-0, mas o Brasil parou nesse louro da vitória aí, durante um ano não se preparou devidamente. Júlio César já era o goleiro escalado bem antes, ou seja, você pode ser qualquer paredão aqui, você pode ser o Neuer aqui, que você não vai ser, o titular é o Júlio César. O Brasil ficou como deveria ser realmente, por ser o único extra série que foi convocado o Neymar, então o Brasil ficou super dependente do Neymar. Aí teve essa contusão, que até virou caso de polícia. Será que foi realmente? Será que não foi? Será que ele está? Como é que alguém machuca as costas e depois está de mochila 2 dias depois, está andando livremente, está correndo, está gritando com os amigos, enfim. Isso é uma outra questão também, isso não cabe a gente julgar. Mas o Brasil realmente foi muito dependente do Neymar. Olha que o Neymar parou, e o nosso capitão também, o Thiago Silva, foi suspenso no jogo da Colômbia num lance infeliz, ou bobo, ou imaturo, para um cara que é capitão, mesmo capitão que sentou e chorou contra o Chile, enfim. Vamos lá, é outro problema também. O Brasil perdeu muito disso. E também não foi humilde. Você vai jogar contra uma Alemanha, que qualquer estagiário, qualquer fã do esporte hoje, sabe que a Alemanha povoa o meio de campo, que tem um meio de campo muito forte, e sai em rápidos contra-ataques, tocando a bola. O que você faz? Você joga com 3 atacantes, você joga com o Bernard, você joga com o Hulk, você joga com o Oscar, e ainda você estava ali na frente o nosso querido Fred, o qual na semana passada eu tentei dar uma força, jogar todo o meu ufanismo nas costas dele, falando que iria fazer 2 gols, o Brasil ia ganhar de 2-1. Obrigado, Fred, você me ajudou muito na previsão, pelo menos, só troquei de lado.
Depois, contra a Holanda também era uma tragédia anunciada. Aí ele tentou fazer o esquema que a mídia, que os fãs do futebol, como eu te falei, tentaram, então povoou o meio de campo, mas também sem nenhuma qualidade. A gente viu que a convocação dele depois da Copa do Mundo, ela acabou sendo fraca, ela acabou sendo sem recursos. Então você olha para o seu banco de reservas, não vamos pôr o Fred, vamos pôr o Jô. Aí você tem o Paulinho em uma fase, você tem o Fernandinho que é um cara bacana, deve ser um cara de grupo, campeão pelo Manchester City, mas que não rendeu, ele perdeu 2 bolas, perdeu 3 bolas. Não é questão só de fase. Você pega, por exemplo, hoje os nossos jogadores, em quem foi depositado a confiança, que há um ano atrás na Copa das Confederações estavam jogando muito bem, esses jogadores não são titulares dos seus times. Sem dúvida. Tirando aí a dupla de zaga, que é titular, o Marcelo que joga de vez em quando, o próprio Neymar não é absoluto lá no Barcelona. Você tem talvez só o Fernandinho no Manchester City, também não é uma grande coisa. O Oscar acaba brigando com o Willian toda hora. Gustavo, que me perdoe, mas ele passa a bola pro alemão fazer gol, sem noção. Vai matar uma bola no pé, matar na canela, sobra pro alemão fazer gol. Veja bem, o que faltou também foi muita qualidade, na verdade, né, Jonas? Eu acho que assim, além de tranquilidade, que esse povo estava pilhado demais. O brasileiro estava pilhado, não estava jogando com alegria desde o começo. Ganhou, foi ganhando, a gente foi enchendo de moral, foi em primeiro do grupo, sofreu contra o México, sofreu contra o Chile, sofreu contra a Colômbia. Mas depois faltou, sei lá, acho que vontade, realmente, virou uma obrigação muito grande. Contra o Chile nós perdemos 2 pênaltis. Sim. O Chile não eliminou o Brasil por uma questão realmente de segundos, de momento, naquela do chute da bola. Porque uma seleção brasileira que vai para uma decisão de pênaltis, perder 2 pênaltis, não pode perder. Isso é falta de trabalho, isso é falta de treinamento. O goleiro do México, ele tinha uma listinha com quem batia. Ele olhava a listinha assim e falava, fulano bate aqui. Esse aqui bate lá. Né? Estudou, trabalhou. O da Holanda, do próprio Argentina, o da Holanda, o próprio da Argentina. O brasileiro, o Felipão, há muito tempo atrás falou, o meu goleiro é o Júlio César. Quer dizer, mesmo que o Bruno saísse da cadeia, não ia jogar. Sem dúvida. Né? Porque ele já tinha escalado. Mas ele não joga em time nenhum. Mas não tem importância. Mas ele vai lá pro Toronto, que só tem 3 meses de futebol por ano. Não, era para dar uma moral, mas ele acabou com o resto. O Fred vai ser titular na seleção mesmo que venha com uma perna quebrada. O Felipão falou isso há 4, 5 meses atrás. O Fred não joga há muito tempo. O Fred é um ex-jogador em atividade. O mundo é desesperado por atacante. O mundo é desesperado por atacante. Quando o Fred não consegue mercado fora do Brasil, quando o Jô não consegue mercado fora do Brasil, é porque está acontecendo alguma coisa muito grave. Eles retornaram, só que eles retornaram muito mais cedo do que um Kaká, do que um Ronaldinho, ou seja, os bons que retornam para o Brasil, eles retornam já com 30, 35, sim, já formados praticamente. Já não tem mais mercado. Já não tem mais o que você fazer. Ou você vai para os Estados Unidos, igual o Kaká está indo, você vai para o Oriente Médio, vai para o Japão, que também já não contrata mais. Faz igual o Alex veio enganar aqui no Brasil. O Alex já fez bastante gol, pelo menos isso, mas o Fred veio com o quê? Com 26, 27 anos? Não sei nem se ele tem isso agora, ou se ele é um pouco Não, tem 31. Mas veio nessa base. O Jô também, o Jô veio novo pra cá, veio com 25 anos, não depois de rodar a Europa toda. Aí você pega um Ronaldinho Gaúcho, que mete 5, 6 bolas por jogo, e o Jô faz gol. Aquele Bernard, que tá lá... Os dois são crias dele. O Ronaldinho Gaúcho cansou de enfiar a bola. E por que o Ronaldinho Gaúcho não estava lá? Não estava lá porque teve um jogo em Belo Horizonte. Eu já contei isso aqui, já está gravado em algum programa. O Marinho, quando assumiu, falou para o Ronaldinho Gaúcho. Falou, é você e mais 10. O presidente da CBF falou isso. É claro que tinha que combinar com o técnico. Mas era o Ronaldinho mais 10. Houve um jogo no Brasil em Belo Horizonte, um amistoso. E o Ronaldinho Gaúcho, que era o dono da casa, lá em Belo Horizonte, na casa dele, onde ele joga, lá no Atlético Mineiro, o Ronaldinho, a apresentação foi 10 horas da manhã, o Ronaldinho chegou meio-dia. E da outra vez eu disse aqui que eu não ia falar que ele estava bêbado, então não vou falar. Mas chegou meio-dia, já com a cara cheia e tal, turbinado, meio-dia turbinado, E aí decidiram não convocar mais o camarada. Puniram a ele? Não, puniram a seleção, puniram a torcida. Puniram a si próprio, Marinho, puniram a si próprio, Felipão, porque poderia ter Parreira, ganho uma Copa. Mais, isso é questão de chamar o cara. O cara ganha 1,5 milhão por mês. Mora em Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte sabe que lá não é farto. E ele foi sozinho, será? Não, e se é Rio de Janeiro, o Rio tá cheio de boate, cheio de praia, cheio de não sei o quê. Belo Horizonte é um negócio mais recatado e tal. E quantas chances deram para Adriano da vida? O próprio Ronaldo com tantos escândalos fora de campo também. Quer dizer, então,
não houve realmente isso, mas eu acho que não houve, Jonas, assim, Copa das Confederações do ano passado, 2013. O Brasil jogou contra a Espanha, contra o mesmo México, contra o Uruguai, mais algum time. Mas estavam de férias, hein? Estavam todos voltando de férias, já estavam no finalzão de ano. A Espanha já também, você viu que também pela própria Copa já não acrescentava mais nada, aquele toque, sem nenhum tipo mais de objetividade. O próprio Barcelona parou de ganhar? Um time que ficou velho, na verdade, né? O Barcelona ficou já com uma certa... Ganhou tudo, cansou também, isso é natural. Enfim, a Copa das Confederações foi o grande mal do Brasil. Nós paramos ali, deu tudo certo. O Filipão já deixou bem claro nesse meio tempo. Esse é meu time, esse é meu esquema. Não mudo mais. Todo mundo que queria ouvir, que jogava contra o Brasil, fala assim, obrigado, seu Filipão, você já disse tudo como é que a gente joga, eu vou estudar você, durante um ano a gente vai fazer. Essa questão da Alemanha também, Jonas, por exemplo, o Filipão tinha lá os seus olheiros, era o Galo e tem mais um que eu esqueci o nome, mas era algum desse no meio do futebol. Chegou para ele, pelo menos isso a mídia estava cobrindo, e os dois chegaram para ele e falaram assim, ó, a Alemanha joga assim, 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 faz um meio de campo assado, põe tal jogador, faz isso, esse é nosso relatório, está aqui feito. E obrigado, viu? Rasgou o relatório e falou, vou jogar do mesmo jeito e deu o que deu. Com todo então, respeito, que você tem auxiliar? Com todo o respeito ao Roberto Tadeu Galo, que jogou no Santos, que teve grandes passagens por grandes times, também, não, na minha opinião, não é a pessoa certa. Mas então a diretoria do Santos ia dar o Nilmar para o Santos ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele falou, não quero o Nilmar, eu quero o Léo Lima. Aí veio o Léo Lima e o Santos virou saco de pancada e ele foi embora, perdeu o emprego. Quer dizer, aí vai para a Seleção Brasileira, o Felipão pega o Palmeiras, joga na 2ª divisão, aí vai para a Seleção Brasileira. Quer dizer, tudo que dá errado, põe na Seleção Brasileira. Sabe? Tá errado, cara. Tudo que dá errado, põe lá. O Galo, quando ele chegou aqui no Santos, e foram dar para ele o Nilmar, aquele Nilmar que está na Europa até hoje fazendo gol, que veio aqui para o Corinthians, depois foi embora de novo. Porto Alegre. Do Inter de Porto Alegre, aquele Nilmar, ele estava contratado pelo Santos. E aí chegou o Galo do Santos para ser técnico e falou, não quero, eu quero o Léo Lima, porque com o Léo Lima eu ganho. Igual uma época aí que o Luxemburgo chegou no Santos também, pediu o tal de João Santos. Não, me traz o João Santos, porque o João Santos lá do Bragantino, o João Santos é isso, aquilo, deram um salário de gente grande para o João Santos. Cadê o João Santos? E o Santos não ganhou de ninguém, não ganhou campeonato, não ganhou nada naquela época. Porque treinador cabeça dura é assim. Agora, o Galo vai cuidar da seleção? Que jeito? Desculpa, não sabe. Mas ele evoluiu nesse meio tempo, Jonas. Ele estudou, ele fez estágios na Europa. Enfim, pode ser ruim, não é o problema. Mas se você o tem como seu auxiliar, você está me chamando, dando a honra de participar aqui do seu programa, porque alguma coisa eu posso acrescentar para a nossa discussão, para o nosso espectador, para ele dar será que foi assim? Será que não foi? Alguma coisa eu posso acrescentar. É a mesma coisa. Se você tem um auxiliar que é campeão de Toulon, agora foi recente, foi campeão do Sub-21, no Mundialito, qualquer coisa, ganhando contra grandes seleções. Ou seja, a base que ele está fazendo está tendo sucesso, está tendo resultado. Se você tem um auxiliar desse e você não leva em consideração o que ele fala, é melhor você não ter. Economiza, faz mais um campo de treinamento, faz alguma coisa, você economiza nisso. Se você não escuta ele, para que você o tem? É isso aí, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Do Jeito do Jonas, hoje recebendo aqui o Guilherme Novaes e falando sobre Copa do Mundo, falando sobre futebol. Do Jeito do Jonas, volta já. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia, a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferry Boat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift.
MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o último bloco, batendo um papo gostoso hoje aqui com o Guilherme Novaes, falando de Copa do Mundo, falando de futebol brasileiro. Guilherme, contra a Holanda, eu pensei que pelo menos o time teria humildade de montar uma retranca, de fazer uma defesa bem composta, pelo menos para ter um resultado honroso, mesmo que perdesse de 1-0, ou que fosse para os pênaltis, ou que ganhasse de 1-0, mas que fosse... Não, ele jogou do mesmo jeito contra a Holanda e, de novo, tomou uma goleada de só 3-0, vamos falar só, né, entre aspas, que também poderia ser 4, 5, 6, porque o Brasil praticamente não ameaçou e só a Holanda jogou de novo. Só jogou. E começou com 1 minuto de jogo, já um pênalti, que até isso foi contra, porque a arbitragem realmente errou, foi fora da área, o outro segundo gol estava impedido, mas ainda o Brasil consegue ser o único time que joga em casa, favorecido na primeira rodada e depois foi desfavorecido na última rodada, em 2 gols. Mas isso não é determinante, porque só saiu o pênalti porque o meio de campo não marcou, porque a defesa não soube se postar, então o Robin saiu nas costas do Thiago Silva, que teve de fazer o pênalti. Quer fazer um adendo no que você falou aqui? É o seguinte, a primeira grande falha de arbitragem na Copa do Mundo foi no jogo Brasil e Croácia. Eu ia falar Santos, né? Brasil... Quase lá. É porque eu torço só pro Santos, o resto eu assisto. Uhum. O japonês foi muito mal, ajudou muito o Brasil, deu um pênalti, o segundo gol foi irregular, porque houve uma falta violenta no meio de campo, que ele não marcou durante a discussão, fez o terceiro gol, etc, etc, etc. O que fez com que o Brasil fosse prejudicado nos outros jogos foi a postura do Felipão em relação ao primeiro jogo. E do Fred, né? Ele também falou, tá tudo certo, estamos em casa. É isso aí, a postura. Você tem que ter postura quando você é prejudicado e você tem que ter postura quando você é ajudado. Reconheça o erro a favor, reconheça o erro. Exato, reconhecer como erro normal. Dali para frente, todos passaram a ter medo da arbitragem e isso influenciou até na não escalação do Sandro Meirahit para a final. Até nisso influenciou, porque seria muito normal que um árbitro da casa, sem o time da casa na final, apitasse a final. Né? Não que o Sandro tenha feito grandes arbitragens durante a Copa, ou até mesmo antes, né? Porque ele obviamente jamais seria um árbitro do Brasil na Copa do Mundo, jamais. Ele foi lá por uma contusão do Wilson Luiz Seneme. Mas já que foi, né? Até que foi bem lá. O árbitro da Copa do Mundo seria Luiz Seneme, ok? Que é um monstro apitando, agora parou, inclusive assinou aí com uma emissora de televisão para ser comentarista durante a Copa, mas que era o único também, mesmo o problema que tem nos jogadores, que você não tem hoje grandes jogadores, você tem na arbitragem. Hoje você não tem grandes árbitros. O Wilson Luiz Seneme ainda é uma sobra de safra passada que seria o grande árbitro nessa Copa e teve um problema de joelho muito sério e não pôde apitar. O Sandro Meirahit poderia ter apitado a final, também pela postura do Felipão, do Fred, enfim, da seleção brasileira do primeiro jogo, é que fez com que acontecesse tudo isso. Que ele não fosse. E aí dá no que dá, é pênalti fora da área, o cara marca, porque fica na dúvida. Aquele Howard Webb, que foi o árbitro da final de 2010, muito mal contra a Colômbia. Também foi mal na final de 2010. Não, mas foi o árbitro, enfim, a competência ele teve para chegar até lá, indicação, seja lá o que for. Mas foi muito mal contra a Colômbia, deixou a Colômbia distribuir pontapés à vontade, tanto é que deu o problema do Zuniga. Messi, bola de ouro da Copa. O Messi é patrocinado pela Adidas. A Adidas é patrocinadora oficial da Copa, como foi o Kahn, Oliver Kahn, em 2002, quando o Ronaldo fez 8 gols, bateu o recorde, depois de muito tempo não faziam tantos gols numa Copa do Mundo. E o Oliver Kahn, que tomou inclusive um frango na final. O Marcos foi muito melhor que ele. Não, foi, os dois até a final estavam no mesmo nível. O Marcos na final fechou o gol e o Kahn tomou um frango, inclusive, o primeiro gol que o Ronaldo fez no chute do Rivaldo. E ele acabou sendo. A única justificativa razoável é essa. Mesmo que seja antes do jogo da final, o Messi podia ter feito 7 gols na final. Para quem você daria a bola de ouro? Eu acho que o Robin, o próprio Miller da Alemanha, o Neuer, o goleiro da Alemanha. Você tem pelo menos aí 3, 4 nomes. Não, tira o goleiro porque tem a luva de ouro. Vamos colocar da linha para frente. Entre o Miller e o Robin estaria muito bem dado esse. O Kroos? Talvez nem tanto, que não tem tanto nome. O Kroos, né? Ele não tem também
não tem o mesmo gabarito, eu acho o mesmo nome que o Miller tem no time da Alemanha. E para a próxima Copa o nome é o Götze? Pode ser também, né? 22 anos. Esse também, acho que o próximo nome pode ser o Neymar. Foi campeão de tudo na Sub-20. Pode ser o Neymar. Por que não o Neymar? O Neymar teve uma experiência agora, boa de um lado e traumática de outro. Eu acho que pelo potencial que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele pode ser o grande... Eu acho que se o Neymar não mudar a postura, ele não chega em lugar nenhum. Ele vai ser um novo Robinho. Robinho, né? Eu acho que ele tem que mudar Ele começou bem melhor que o Robinho, né? Ele tem que mudar postura. Ele sabe jogar, né? Tem talento, mas a postura dele não é favorável. Esse negócio de querer dar chapéu, de querer fazer gracinha... Os alemães enfiaram 7 gols no Brasil sem nenhuma gracinha. E o Brasil tomou 7 dando chapéu. Não, Deu chapéu quando já estava 6. Isso realmente é complicado. A questão de personalidade também é assim. O Neymar é um cara que tem uma personalidade muito forte. Mas será que essa personalidade, será que esse futebol dele envolvente teria o mesmo respeito se fosse ao contrário? Será que ele não estaria dando chapéu no Schweinsteiger? Será que ele não estaria passando por baixo da perna, dando um rolinho, enfim. Isso são facilidades que o futebol, que o jogo pode oferecer, mas sempre em direção ao gol, como fez a Alemanha. A Alemanha podia ter feito, além dos 7, podia ter feito mais gols contra o Brasil, como a Holanda também. Mas houve até um respeito entre os jogadores, o Luiz Gustavo, o Dante, enfim, jogadores que atuam e que se enfrentam normalmente. O Marcelo, por exemplo, foi titular no Real Madrid, que ganhou de 5-0 do Bayern de Munique, em Munique. Como é que você consegue hoje, de repente, você ter esse tipo de situação, né? Então, fica realmente muito complicado a gente entender isso. Mas o grande problema está a partir de ontem à noite, né? Por exemplo, quem será o novo comandante da seleção? Qual é o futuro para você? Eu acho que por merecimento, talvez não por capacidade, por qualquer coisa, até porque o mercado também não exige, não oferece muitas opções. Eu acho que o Tite hoje é o cara mais preparado. Chega de técnico gaúcho, ganhou tudo no Corinthians, depois saiu, se reciclou, foi para a Europa, aprendeu lá, visitou os grandes clubes, a gente via isso em matérias. Eles tivemos problema com o Dunga, tivemos problema com o Mano, tivemos problema com o Felipão, vai trazer mais gaúcho com aquela personalidade deles, de fechar em torno daquilo que só ele acha que é certo, não aceita conversa, não aceita palpite. Pode surgir o Neymar com 18 anos, o Santos ganhava de 10, ganhava de 9, meteu 8 no Guarani, 9 no Ituano, 10 no Avariense, voando em campo, o Ganso voando em campo, o Neymar voando... Não, vou levar o Grafite e o Josué. Tá o Ganso aí, tá o Neymar aí, cadê o Grafite e cadê o Josué? Cadê o seu Dunga que acha que ganha a Copa com Grafite e com o Josué? É igual o outro lá que queria ganhar o campeonato lá, o Galo queria ganhar o campeonato com o Léo Lima e não queria craque. Sabe, mais gaúcho, o Tite vai chegar lá e vai falar, se joga bola no meu time não entra, só entra cara que, do jeito que eu gosto. Não chega, cara. Mas também acho que também chega também de a gente poder imaginar que a seleção brasileira é o oásis de todo mundo. Estamos falando em Guardiola e Mourinho. Não, para com isso. Será que Guardiola e Mourinho vão deixar, respectivamente, o Bayern de Munique e o Chelsea, onde tem toda uma estrutura montada, onde tem valores exorbitantes, onde tem grandes jogadores, que tem, imagina esse Bayern de Munique com a base da seleção da Alemanha, você coloca ali o Robin, o Ribéry, você coloca ali o próprio Dante, enfim, tem outros jogadores de outras seleções que vão agregar esse super time. Então você imagina se o cara vai largar isso para vir para o Brasil, para remontar um Brasil. E mais, essa mídia que nós temos, todo respeito agora, doutor, por exemplo, são gaúchos, de repente o carioca acha que são todos paulistas, o paulista acha que é tudo carioca. Filosofia mas como foi com o jogo do gaúcho é Imagina diferente. Um cara de fora aqui, imagina um cara de fora hoje, comandando uma seleção brasileira. Um bom nome, o treinador do Chile, que fez o sucesso na Universidade Católica, fez muito bem o Chile. O argentino, que é o Jorge Sampaoli. Isso. Né, que São Paulo. Ele poderia vir fazer um time para frente, como foi. Primeira partida que ele perde, vai cair o mundo. Pode ser o Guardiola. Vai falar quem for, que o Muricy é melhor, que o Luxemburgo tem chance, etc. Pode ser o Guardiola, assim não dá certo. Eu tenho um nome. Se eu fosse escolher, eu começaria com um nome. E faria um trabalho em torno desse nome, visando base, visando futuro. Não seria nem uma pessoa para ser totalmente responsável pelo time em campo. Estaria à frente do time, mas teria que ter em torno dele todo um trabalho que seria o Zico. Eu chamaria o Zico pela moral, pela história, Sim. por ter disputado uma Copa do Mundo como treinador do Japão, que é um aprendizado muito grande. Que não ganhou nada também, seja na seleção, seja em clubes que ele já passou.
Não tem importância. Eu acho que é o Então, tem momento isso de também. você, na minha opinião, é o momento de você Não, ter é seriedade e de você ter trabalho. Seriedade e trabalho. Duas coisas que não tem tido na seleção brasileira. Não tem tido. Você pega alguém que joga bola, o cara fala assim, não, eu vou... Olha, mesmo que você tenha a perna quebrada, Fred, você é o titular. Pô, e se surgisse aí um novo Neymar? Não iria jogar porque tem que jogar, né? O Júlio César é o goleiro. Ele não tem time, ele não tem mercado, vai jogar na terceira divisão do mundo, que é Canadá. Quem falou em futebol no Canadá? Quando que o Canadá disputou uma Copa do Mundo? Ah, mas ele é o titular da seleção brasileira. Não se esqueçam que em 2010, o seu Júlio César escondeu uma contusão e o Brasil perdeu uma Copa do Mundo mais fácil do mundo de ganhar por falha dele, que tinha escondido uma contusão grave numa das costelas. Aí ele foi banido da seleção. Aí o Felipão volta falando, não, ele é o meu goleiro. Deu no que deu, toma 7. Sabe, é questão de mentalidade. Então, eu não tenho nada contra o treinador gaúcho, eu tenho contra a filosofia de jogo do treinador gaúcho. Eu acho que a filosofia de jogo deles é tão ruim que eles contratam um Abelão para ir lá dar jeito. Porque esses caras não estão no time do Sul. Para você ter uma ideia... Eles não estão lá, porque até eles não gostam. Nós estamos falando do Tite, né? Começou essa nossa conversa com o Tite, e até outro dia era chamado de empatite, que era o retranqueiro, etc. Por tamanha falta de opção no mercado. Isso. O Muricy já está ultrapassado, o Muricy não gosta. O Muricy ficou um ano no Santos sem dar nenhum coletivo. Já passou, talvez estão falando que seria Tite e Muricy, o Muricy seria o Parreira do Tite, também precisa ver se isso vai para frente. Escuta, já que você falou em Parreira e auxiliar, olha para aquela lente, para aquela câmara sagrada e diz para mim, pelo amor de Deus, para que serve o Murtosa? Para que serve, com todo o respeito às pessoas, né, que são de baixa estatura, para que serve aquele anão da Ilha da Fantasia, lá o Tatu da Ilha da Fantasia, sentado ali? Sabe, ontem eu vi um quadro no Pânico, eu ri muito, porque o Pânico também está tentando descobrir para que serve o Murtosa. Para que serve o Murtosa? Murtosa é o conselheiro, é o conselheiro espiritual, é o grande amigo do Filipão. Foi para tudo com ele, foi para Chelsea, foi para a seleção de Portugal. Tá, mas para que serve? Alguma coisa ele deve servir. Exatamente, a gente não sabe ainda, seu Jonas. Quem sabe o Pânico pode resolver. Mas realmente é o braço direito, é o cara de confiança do Filipão, aonde ele passou. Foi vitorioso em muitos lugares também, né? A gente não pode tirar esse mérito junto com ele. Quando tentou ser treinador, não deu certo. No Palmeiras ele teve uma passagem, foi terrível lá também, uma saída do Filipão, enfim, não deu certo. Mas é o cara de confiança, vai entender. Né? Vai entender. Cara de confiança, você põe do seu lado sentado no banco, e já está errado aí, tá? Porque no banco tem que ficar o treinador, o auxiliar técnico, que no caso é a Parreira, o médico, o preparador físico. Ali podia todo mundo, ali parecia parecia Ilha da Fantasia. Aquele banco tem que ser um banco de 300 lugares ali, porque ali cabia todo mundo, a comissão técnica toda ali é uma festa mesmo. Quem foi a grande revelação da Copa? Aquele Pogba da França, o Pogba. Não foi o Rames Rodrigues? Rames também é um bom jogador, mas ele já era conhecido. Artilheiro da Copa. Mas ele já era conhecido, talvez não da coisa. Mas tem 22 anos. Mas ele já estava no time grande, já jogou Copa do Mundo, já jogou Copa dos Campeões, com o alto nível, ele está no Porto, está no Mônaco agora, quer dizer, ele já tem um nome já na Europa. Talvez pra gente a gente não conhecia, porque a gente menospreza alguns países sul-americanos. Né? Você não tem medo de que o Brasil nunca mais ganhe uma Copa do Mundo, vire um Uruguai da vida, viver de passado? Olha, porque hoje nós só exportamos, nós criamos jogadores para exportação, não para consumo interno. Vamos pensar de uma outra maneira, Jonas. A pergunta hoje tem de ser feita da seguinte maneira. Será que o Brasil se classifica para a Copa da Rússia? Porque você vai ter de jogar contra a Colômbia, que foi bem na Copa, contra a Chile, que foi bem na Copa. Argentina agora. O Uruguai, o Equador, o Paraguai, que sempre teve uma forcinha, o Peru, que pode vir, sabe... A Venezuela está crescendo. A Venezuela que cresceu, tirou pontos nessas eliminatórias, quase chegou lá entre os 5. Quer dizer, você tem de jogar muita bola hoje para chegar entre os 5. E em termos de Copa do Mundo, você ainda vai ter os Estados Unidos daqui a 2 Copas disputando o título. Sim. Crescendo assustadoramente, investindo. Você via com a entrada do Klinsmann, que era outro time, outro padrão, com jogadas ensaiadas, um estilo realmente parecido, né? Você falou sobre a base, Jonas. Isso é uma coisa que eu faço questão de até dar o depoimento aqui. Nós disputamos hoje o Campeonato Paulista pelo time da cidade, né, o time de Guarujá. Você sabe quanto custa uma partida de um jogo de futebol da categoria sub-11 e sub-13? Ou seja, o menininho que está com dificuldade... Aproximadamente R$5.000. Chega a R$3.000 entre taxas, a ambulância, se você for colocar ali transporte, se você for colocar alimentação, se você for colocar
o pagamento do salário de comissão técnica, que todo mundo precisa ganhar, etc, etc, se você chega fácil a 3.000, 3.500, cada vez que você é mandante. Você tem um campeonato de 10 partidas fixas, você é 5 E fora você gasta quanto? Você gasta 20 mil reais. Fora você gasta com transporte, com lanche, com logística. Com a logística toda, com o salário. Então você vai fazer um campeonato paulista, com 10 partidas, você gasta em média 2 mil dentro ou fora de casa, você gasta 20 mil reais só nessas duas categorias. Mês. Ou durante o campeonato todo, que você dura 2 meses. E quem patrocina isso? Quem que patrocina isso? Hoje, graças a Deus, a gente tem o apoio do setor público, a gente tem alguns mecenas que ajudam. Enfim, você não consegue ter isso. Isso estou falando em Guarujá. Você multiplica isso no Campeonato Paulista, que tem 50 times no Sub-11, quanto que uma Federação Paulista ganha, por exemplo, quanto que uma CBF ganha e o que é repassado para a gente. Então, a base devia ser gratuita e investida. Olha, tem aqui um profissional, tem um professor de educação física, eu pago o salário dele para dividir um negócio desse. Base. Isso no 11. Não estou nem falando do 20, que é o mesmo problema, que já é quase o jogador que não deu certo, ou que podia ter explodido, no 15, 17. Isso é filosofia lá de baixo. Então você imagina o Guarujá... Por isso é que chegar lá em cima você só faz jogador tipo exportação e você não vê futuro para a seleção brasileira. Você não precisa ser lá em cima. A gente veio aqui no Guarujá, teve o tal do Dia do Mila, que foi maravilhoso. Foram 22 garotas daqui para fazer um teste. 6, 7 ficaram em Santa Catarina, num time empresa do Milan, lá, dos empresários do Milan e tudo mais. Essa semana eles vieram aqui, semana retrasada eles vieram, tinha um Toquinho aqui, o nosso querido Aguinaldo. Já levaram? Não, o Gamarra. Ele pegou uns grandões de sub-11, maiores, muito maior que eles, dividiu tudo, ganhou todas as bolas. Ah, você não vai porque você é muito pequeno. Então começa a mesma situação. Tudo errado. Bom, o que tem ainda divide. Chega de falar, já falamos demais. Vamos lá. A censura aqui é o tempo é implacável. Mas a grande lição que fica é a seguinte: não se ganha nada sem trabalho, sem seriedade, sem vontade, sem garra, sem disposição. E os nossos jogadores de futebol da seleção brasileira, que alcançaram o brilhante 4º lugar, que tomaram uma goleada de 7-1, estão indo embora, cada um com 800 mil reais na bolsa, fora todas as vantagens e proveitos que tiveram por disputar uma Copa do Mundo. Líquido de prêmio. Cada um recebeu um cheque ontem de 800 mil reais. É muito dinheiro para pouco trabalho. Talento não falta para o jogador brasileiro. Falta trabalho. Talento não falta para alguns dos nossos treinadores. Falta trabalho. O próprio Luxemburgo, enquanto trabalhou, era o melhor treinador no Brasil. Sem dúvida. Quando foi montar casa de shows, foi montar universidade, empresa disso, empresa daquilo, e deixou de trabalhar naquilo que ele sabe fazer, acabou praticamente a carreira, está aí há 8 meses desempregado. Trabalho, não existe outra fórmula. Só tem um caminho, trabalho. 30 segundos para a sua despedida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos agora rezar e torcer para o futuro do futebol brasileiro seja em alto nível, diferente do que foi nessa Copa. Lembrar que agora, quarta-feira, já começa o Campeonato Brasileiro, os nossos times, as nossas paixões. São Paulo enfrenta o Bahia fora, depois tem o clássico na quinta-feira entre Corinthians e Internacional e também tem o superclássico Santos e Palmeiras. Voltamos à nossa normalidade agora e que, quem sabe, pense o melhor agora com alguns craques aqui de novo. Com certeza. E olha, depois de ver jogos de altíssimo nível, vai ser muito difícil assistir Santos e Palmeiras. Mas eu estarei lá na Vila Belmiro vendo aquele circo de horrores, não tenha dúvida disso. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.